Então, gente, boa noite. Sejam muito bem-vindos à essa aula inaugural, primeira, da disciplina Práticas Interdisciplinares 3 do curso de Serviços Jurídicos, Notariais e de Registros. Então, é uma honra estar falando com vocês para que a gente possa fazer esse primeiro contato. Então, dou as boas-vindas para quem está participando ao vivo de nossa aula. Então, fiquem à vontade para comentar, para fazer perguntas pelo chat, tá bem? Também eu dou o bom dia ou boa tarde para você, aluno, que está vendo nossa aula depois, porque ela está sendo gravada, tá bem? Então, meu nome é Muriel Oliveira, eu sou professora aqui da instituição há alguns anos, em outros cursos, e no curso de Serviços Jurídicos, especificamente nessa disciplina de Práticas Interdisciplinares 3, eu estou desde o início e estou também como tutora em outras disciplinas do curso, tá? Então, realmente, feita essa introdução, qual é o intuito realmente dessa aula primeira? É para que a gente abra esse contato, para que a gente se conheça e para que eu delineie os pontos principais da nossa disciplina, tá bem? Então, vocês podem fazer, inclusive, um passeio na nossa plataforma Ava, para que a gente veja realmente como está estruturada a nossa disciplina, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. E vocês vão ver realmente, inicialmente, eu me apresento a disciplina. Como dito, essa disciplina Práticas Interdisciplinares 3, então, é antecedida por duas outras que vocês já pagaram. A primeira prática, vocês analisaram a questão do planejamento de carreira, e a segunda, do acesso à justiça. Já nessa prática interdisciplinar 3, a gente vai analisar a questão do empreendedorismo e como se pode empreender nos serviços jurídicos. Então, aqui, na nossa plataforma Ava, está tudo organizado, inclusive tem o nosso plano de ensino, que vocês podem também dar uma olhadinha com calma. Ele foi montado e estruturado a nossa disciplina para que realmente esse plano de ensino sirva como um guia de estudos para vocês. Tem todo o passo a passo, os objetivos, todo o cronograma, o programa, o que a gente vai estudar na disciplina, tá certo? Então, depois, com calma, vocês veem e analisam o plano de ensino. Inclusive, no plano de ensino tem também, se porventura vocês quiserem, eu montei encontros futuros para que a gente possa tirar dúvidas com o passar do tempo e com o desenvolvimento dos estudos, tá bem? Então, está tudo organizadinho, todas as avaliações também estão organizadas no AVA, na nossa disciplina, tá? Para que a gente possa realmente conversar e saber como ela está estruturada, certo? Então, dito isso, o que é que a gente, como eu disse anteriormente, a gente vai analisar nessa disciplina Práticas Interdisciplinares 3? E o que é que ela tem em comum com as outras duas que vocês já estudaram? Ora, como o próprio nome sugere, aqui é uma disciplina que a gente prioriza a interdisciplinaridade. E até ontem, na aula do professor Gustavo, ele falou de dois aspectos basilares até do nosso curso de serviços jurídicos, que são discussões pertinentes às áreas da administração e do direito. Então, essa disciplina em si parece que casa como uma mão a uma luva, sabe? Porque a gente vai discutir questões que são pertinentes à administração e ao direito. Então, essa questão realmente da interdisciplinaridade é muito importante e por isso que também no nosso AVA tem uma sugestão de leitura, o que é interdisciplinaridade. Então, eu organizei e fiz umas sugestões de leituras para que vocês possam organizar seus estudos, tá? E então, realmente, a grosso modo, o que é essa interdisciplinaridade?
é uma construção de conhecimento em que a gente prioriza a interação, a relação entre as disciplinas ou as áreas do saber. E no caso aqui da nossa disciplina, Práticas interdisciplinares 3, a gente, como eu disse, a gente vai analisar a questão do empreendedorismo, que é uma discussão muito da economia, da administração, mas que a gente percebe como sendo imprescindível para os serviços jurídicos. Também, outra questão que essa disciplina tem relação com as outras duas práticas é também, como o nome sugere, a questão de não somente efetuar um estudo teórico, a gente vai tentar relacionar os estudos teóricos e colocá-los em prática, por isso do nome Práticas Interdisciplinares, tá? E aí também, no nosso AVA, eu fiz a indicação de um outro texto que é Teoria e Prática Freiriana. E aqui, quem é esse Freire? É o nosso pedagogo, estudioso, Paulo Freire, que realmente ele diz o quão importante é que a gente relacione tanto os estudos teóricos como efetivamente as práticas. Então, ele realmente tem uma proposta pedagógica que faz essa reunião entre a teoria e a prática, porque para Paulo Freire, a construção do nosso conhecimento, os nossos estudos teóricos devem servir como fundamento de nossas ações. Assim, ele entende que realmente as teorias que a gente estuda, elas devem ser colocadas em práticas. Então, ele entende que nós, enquanto cidadãos, que a gente tem essa função e esse dever de transformar nossas realidades, então a gente faz o quê? A gente faz essas análises teóricas e tenta transformar nossas realidades. E aqui, como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai estudar o que é empreendimento e a gente pensa e tenta fazer com que vocês coloquem o que vocês estudaram na sua realidade, nas suas práticas futuras enquanto tecnólogos de serviços jurídicos. Então, realmente, falando da nossa disciplina em si, até destrinchando o que é o título dela, então a gente faz essa relação entre interdisciplinaridade, principalmente a questão do empreendedorismo, e também a gente faz a relação entre teoria e prática. Qualquer dúvida, gente, fale aí pelo chat, se vocês estão entendendo. Depois também, quem está vendo a aula depois, porque ela está sendo gravada, vocês mandam as dúvidas que eu responderei. Então, dito isso, realmente o que é empreendedorismo, né? E aí, voltando novamente para o nosso AVA, o primeiro módulo avaliativo é o fórum avaliativo. Neste fórum avaliativo, eu tiro um trecho da internet e peço para que vocês pensem o que é que vocês entendem por empreendedorismo, mesmo sem ter estudado, porque aqui o intuito é que vocês comecem a refletir sobre o que vocês entendem por empreendedorismo numa perspectiva prévia, sem aprofundamento teórico. Então, inicialmente, aqui nesse fórum avaliativo, eu quero que a gente reflita sobre o que vocês entendem previamente sobre empreendedorismo. Depois, também aqui no AVA, eu coloquei um texto sobre o empreendedorismo. É como se fosse uma etapa segunda. Inicialmente, vocês vão refletir sobre o que vocês entendem por empreendedorismo e depois vão fazer agora um estudo sobre o que é o empreendedorismo, tá? Que é o norte da nossa disciplina. Então, assim, de forma resumida, o que é empreendedorismo?
diz respeito a atitudes inovadoras, perspicazes de mover a economia, de você gerir seu próprio negócio. Então, aqui, nós vamos refletir sobre a importância, por exemplo, de conhecer nosso mercado de trabalho, de perceber como é relevante se atualizar, a sua área de atuação, a área que você quer atuar, de como é, por exemplo, criterioso dinamizar seus serviços, investir, por exemplo, em novas tecnologias, em fazer um bom uso de inteligência artificial, como a gente pode captar clientes, como a gente pode gerir nossos colaboradores. Então, tudo isso é empreender, tá? E aí, vocês depois vão ler o texto que eu sugeri, que o nome do texto está lá no AVA, gente. Isso tudo aqui eu estou fazendo uma viagem, um percurso da nossa disciplina na plataforma. E aí, agora, o texto que eu sugiro tem por título A Ideologia do Empreendedorismo no Brasil, sob a perspectiva econômica e jurídica. Então, veja como realmente casa com os dois pilares do nosso curso de serviços jurídicos. O empreendedorismo é realmente uma temática muito importante para a área da administração da economia e jurídica. Então, com esse texto, vocês vão perceber e vão se aprofundar no entendimento, na reflexão sobre o empreendedorismo, tanto na perspectiva da economia, da administração, como na perspectiva jurídica, certo? E aí, dito isso, vocês estão entendendo? Qualquer dúvida, vocês vão falando aí pelo chat. O pessoal eu acho que tem muita gente aqui de Catolé do Rocha, então eu espero estar sendo bem clara, bem didática, para que a gente fale sobre esses pontos iniciais da nossa disciplina, tá bem? Então, assim, bem de forma resumida, empreendedorismo é isso, é você buscar analisar seu mercado de trabalho, e aqui, gente, tem um fator muito interessante, porque a gente passou por uma pandemia recentemente. Então, todas as áreas que a gente tem que se debruçar agora foi totalmente transformada. Por exemplo, o setor jurídico, de audiências, de processos, todos se transformaram significativamente pela pandemia, não é? Então, tudo se digitalizou. Então, o feedback, o feeling assim, de ser empreendedor é você perceber as dificuldades, as transformações da atualidade e inovar seu negócio, seu comércio, seja na área da advocacia, bem como de serviços notariais e de registros. Então, realmente, ser empreendedor não é mais só uma questão da administração da economia, é de todas as mais variadas áreas. Por exemplo, a área da saúde também tem que acompanhar as mudanças da nossa atualidade. Então, essa disciplina em si tem esse condão de a gente perceber como essa questão do empreendedorismo é importante para vocês, futuros tecnólogos de serviços jurídicos. Eu espero que esteja tranquilinho até aqui, tá? E aí, outra questão que a gente analisa na nossa disciplina, que também tem a ver com o empreendedorismo, é uma questãozinha chamada justiça restaurativa. E aí eu espero que vocês, se não sabem direitinho o que busca na internet em sites confiáveis, ou então pergunta a mim também, que eu depois indico um texto sobre justiça restaurativa. E por que é que eu coloquei esse assunto nessa nossa disciplina, Práticas Interdisciplinares 3, que trata sobre empreendedorismo? Porque o que eu falei agora é que a pessoa empreendedora,
ela tem que ver os desafios, ela tem que ter coragem e tem que ser audaciosa para organizar seus negócios, não é? E a questão da justiça restaurativa, o que é isso? Digo a vocês, a gente tem uma cultura chamada cultura do conflito. Então, qualquer conflito que a gente se envolva, a gente quer solucioná-la via judicial. Infelizmente, isso faz com que o judiciário esteja assoberbado de ações, a morosidade aumente significativamente. Então, faz alguns anos que aqui um movimento no Brasil, principalmente, faz com que a gente perceba outros meios de solução de conflitos que não o judiciário, tá? Então, para além dessa opção de resolver os conflitos pela via judicial, tem outros meios mais adequados até de resolvê-los, que não com o juiz ordenando que se cumpra determinada coisa, por exemplo. Então, esses outros meios mais adequados de solucionar conflitos são os meios consensuais. Por exemplo, a mediação e a conciliação. Então, como eu disse, que a nossa disciplina é inovadora, pois se atenta à questão de adequação aos novos tempos, como eu disse agora, tempo esse marcadamente pelo digital, também observamos esse movimento e esse incentivo de resolver conflitos pela via consensual, não apenas somente pela via judicial. Então, aqui a gente também estuda e a gente tenta refletir sobre a possibilidade e a viabilidade de resolver conflitos através da chamada justiça restaurativa, tá? E o que é essa justiça restaurativa, gente? É um conjunto de princípios, métodos, técnicas e atividades que realmente visa solucionar os conflitos por meio do diálogo e da negociação, com a participação efetiva das partes envolvidas. Então, diferentemente de se resolver conflitos pela via judicial, que um terceiro vai decidir, o terceiro aqui é o juiz, aqui nesses novos e outros meios de resolver conflitos pelo meio consensual, se prioriza o diálogo e a negociação, com a participação das partes envolvidas. Então, aqui eu achei também interessante, para além da questão eminentemente do empreendedorismo, a gente também falar sobre essas outras possibilidades. Por exemplo, se um determinado escritório de advocacia pode se utilizar desses princípios e métodos da justiça restaurativa. Também é uma forma de encarar as mudanças, as transformações atuais. E não somente priorizar, por exemplo, seu escritório de advocacia, que você, tecnólogo dos serviços jurídicos, pode atuar, não somente pela via do conflito, não somente pelo judiciário, mas também tentando resolver esses conflitos por meios consensuais. Então, aqui também é uma possibilidade de empreender o seu negócio, certo? Tudo bem até aqui, gente? E aí também tem outra questão que eu achei interessante que a gente analise, que são questões que faz uma relação, por exemplo, com o direito comercial, de como se estrutura empresas. Então, também tem na nossa disciplina uma reflexão sobre a natureza jurídica de escritórios de advocacia e de cartórios de notas e de registros. É para que a gente realmente entenda o regime jurídico desses escritórios de advocacia e dos cartórios de notas. Então, aqui, nesse ponto em específico, eu priorizo que vocês façam
pesquisas na internet, se não, também fala comigo depois, que eu tento buscar um textozinho bem legal sobre essa questão da natureza jurídica dos escritórios de advocacia e dos cartórios de nota, tá? E aí eu peço que vocês façam uma busca na internet para que vocês entendam o regime jurídico dos escritórios de advocacia e dos cartórios de notas e de registro. Os escritórios de advocacia, eles podem ser organizados como empresas. Os escritórios de advocacia, eles têm a finalidade econômica de lucro, como outras empresas. Vocês, quando fizerem essa busca na internet, vocês vão saber se sim, se não, como é o regime jurídico de um escritório de advocacia. Vocês pesquisam também na internet qual é o regime jurídico, como é que se organiza um cartório de nota. É uma empresa ou não? Então, isso aí vocês vão na internet e vão tentar buscar, porque isso aí também é importante para que a gente perceba como é que é organizado, tanto os escritórios de advocacia como os cartórios de nota, tá? Para que deixe tudo regularizado e vocês possam realmente empreender nesses mais variados ramos de atuação dos serviços jurídicos. E aí, gente, como eu falei muito sobre pesquisa na internet, eu também achei por bem trazer também uma questão sobre, que é interessante, que eu sempre falo com meus alunos, é a questão do plágio, tá? E aí é o último ponto para que a gente termine nossa aula inicial, certo? Por quê? Porque aqui, como um curso EAD, mesmo o professor, como eu, por exemplo, tendo feito e delineado no plano de ensino um guia de estudos, vocês também se utilizam muito de pesquisas na internet. E aí, como eu disse, o empreendedor, seja em escritório de advocacia ou cartórios de nota em registro, eles podem se utilizar da tecnologia, mas eles têm que saber também se utilizar da tecnologia. Então, é interessante também que a gente pense sobre o plágio. E o que é, gente, plagiar? É considerado plágio sempre que a gente se recorre a um texto, a uma ideia, a uma imagem, a um filme, a um vídeo, sem dar os devidos créditos. Então, imagina, por exemplo, aqui a gente trabalha muito com intelecto, então a gente ralou bastante, leu, fez resumo, estudou, escreveu, e vem alguém e se utiliza do seu texto e de sua ideia sem lhe dar o crédito. Então, é um pouquinho duro, mas isso acontece bastante. Então, sempre que a gente se utiliza de uma ideia que não é nossa e a gente não referencia, a gente está plagiando, tá? E aí, eu acho interessante falar sobre isso realmente, porque o plágio, além de a gente estar se auto-sabotando, a gente está roubando a produção intelectual de outra pessoa. E o plágio, além disso, ela tem uma repercussão também. O plágio é um crime e ele pode ser, quem comete plágio pode ser penalizado em algumas esferas, administrativa, civil e penal. Tanto é que no nosso Código Penal, no artigo 184, está lá dizendo que quem viola direito de autor e direitos que lhe são conexos, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. Então, é uma coisa muito séria, gente. E o que é plágio? Plágio é crime. Isso aqui, eu chamei a atenção da penalidade na via penal, criminal, mas também na via administrativa, por exemplo, de uma instituição de ensino superior como a nossa, o que ocasiona é que vocês, quem comete plágio,
tem uma nota zerada. E isso também problematiza muito na sua caminhada acadêmica. Então, gente, tenha muito cuidado com plágio. Vamos, todo mundo aqui, eu tenho certeza que é capaz de pensar, de refletir, de escrever, de fazer uma pesquisa na internet, de se utilizar dessas novas ferramentas de inteligência artificial de forma correta, tá? Para que a gente tanto engrandeça nossos conhecimentos, como a gente também não cometa esse deslize, certo? Então, aqui, realmente, são os pontos principais da nossa disciplina, nessa aula primeira, que realmente, repito, o intuito foi trazer um passeio e falar para vocês como a disciplina está estruturada. Repito, como é práticas interdisciplinares 3, então essa disciplina é sustentada por 3 aspectos. A questão da prática, da relação com a teoria, a questão da interdisciplinaridade, e aqui a gente faz o passeio entre questões da administração e aqui do direito, e aqui a gente foca realmente na questão do empreendedorismo, tá certo? Eu espero que eu tenha sido clara, que tenha sido bacana. Qualquer dúvida, e realmente eu estou aqui à disposição de vocês, certo? Eu não estou vendo se tem alguma pergunta aqui no chat, eu não sei se eu tenho como ver. Mas, inicialmente, a disciplina está organizada assim, bem passo a passo. E a gente percebe como a questão do empreender não é somente da nossa área, é de todas as áreas da atualidade. Porque agora a gente não consegue, a nossa própria aula está sendo via digital, né, gente? Então, realmente, empreender é a gente ver os desafios e tentar ver soluções. Por exemplo, eu tenho um conhecido aqui na minha cidade, que eu estou falando de Campina Grande, tá vendo como a internet a gente pode se utilizar para quebrar as fronteiras, que ele dá aula, por exemplo, um cursinho para concurso e viu uma possibilidade de advogar para concurseiros. Então, ele foi muito perspicaz e empreendedor. Ele viu uma oportunidade de se lançar, de se especializar, e ele foi lá e agarrou. Então, o que a gente realmente... eu espero muito que essa disciplina seja muito proveitosa para vocês, para que vocês possam ter alguns starts de como se lançar, se ainda não estão no mercado de trabalho, de como se lançar, de como ver uma oportunidade agarrar, de como vocês podem realmente atuar em escritórios de advocacia, em cartórios de notas e de registros, fazendo concursos públicos, porque aqui a gente tem um curso de graduação, né? Então, aqui, essa disciplina tem esse condão e tem esse intuito de fazer com que vocês percebam quanto está na ordem do dia a questão de empreender. E aí, como eu disse, como é uma disciplina prática, eu espero que vocês coloquem em prática o que vocês podem refletir aqui. Eu estou à disposição para que vocês possam depois entrar em contato comigo. Vocês vejam o nosso plano de ensino, que tem umas datas pré-estabelecidas, para que a gente possa também conversar sobre eventuais dúvidas, para que vocês possam refletir e conversar comigo, tá? Tá aqui, olha, eu tinha pensado realmente nessa aula inicial para hoje, e tem todas as outras datas disponíveis de forma quinzenal para que a gente possa conversar sobre quaisquer dúvidas que vocês tenham, ou apenas refletir sobre a temática central da nossa disciplina, que é o empreendedorismo. Tudo certo? Alguma dúvida? Eu estou aqui à disposição, certo? Muito boa noite.